Agora, vamos à testemunha número 7, Flávio Josefo, que viveu entre os anos 37 e 100 depois de Cristo, mais de 300 anos após a suposta origem da Septuaginta. No ano 37, nasceu José ben Matias, filho de um sacerdote levita. Ele era bem educado e respeitado entre o povo judeu. De discípulo de sacerdote, ele mudou para fariseu e negociou perante Nero a libertação de alguns sacerdotes hebreus. Então, no ano 66, ele se opôs à rebelião judaica contra Roma. Só que acabou cedendo e se juntando à resistência, de modo que levantou um exército e cidades fortificadas até o ano 67, quando enfim ele se rendeu. Embora estivesse preso, ele se tornou amigo do comandante Vespasiano, que 2 anos depois veio a se tornar imperador. Então, José serviu a Tito, o filho de Vespasiano, exortando seus companheiros judeus a se submeterem e se renderem a Roma, o que eles discordaram. No ano 70, Jerusalém foi destruída, mas Tito gostava de Josefo e o levou de volta a Roma. Em 79, Tito tornou-se imperador. Josefo, então, se tornou seu protegido, conseguiu um bom salário, virou cidadão romano e adotou o nome da família do imperador Flaviano. Ele ficou com a vida ganha. A partir daí, com o nome de Flávio Josefo, ele começou a escrever livros de história, de uma forma evidentemente que agradasse aos romanos. Suspeita-se que a maioria das informações apresentadas por Josefo tenham sido, na verdade, retiradas de outros autores e de histórias que lhe contaram por aí, de modo que depois ele teria reunido tudo e inserido em seu relato bíblico e na história do povo judeu. Percebemos que Josefo usou histórias de outras pessoas por sua versão da Carta de Aristeia. Você pode encontrá-la em seu livro Antiguidades Judaicas, livro 12, capítulo 2. Josefo literalmente usou a Carta de Aristeia, parafraseando-a em 100 de suas 322 seções. Sim, eu contei. Onde Aristeia diz, eu, Josefo, colocou ele. Então, Josefo removeu as partes em que Aristeia se dirige ao seu irmão, bem como a lista de tradutores, as descrições de Jerusalém e as perguntas filosóficas feitas pelo rei. Ele não disse rigorosamente nada que discordasse de Aristeia. De fato, neste capítulo, Josefo disse que você pode conferir a Carta de Aristeia para mais informações. Tudo o que Josefo fala corresponde à Carta de Aristeia do jeitinho como a conhecemos. Josefo não nos apresenta qualquer dado inédito. A única coisa que ele nos mostra é que em 93 d.C., a Carta de Aristeia já estava escrita e circulando em Roma. Vou dizer mais a respeito quando for falar da Carta de Aristeia. Então a testemunha 7 está dispensada. Esse é o fim dos escritos greco-judaicos helenísticos. E até agora não tivemos nenhuma evidência que possa ser levada a sério. Ninguém provou a existência de uma Septuaginta antes de Cristo. Agora, vamos às ditas testemunhas cristãs. Testemunha número 8, Justino Mártir, que viveu entre 100 e 165 d.C., mais de 400 anos após a suposta origem da Septuaginta. Ele escreveu em sua primeira apologia, capítulo 31, uma história que tem vários detalhes importantes alterados. Você precisa ouvir isso. Abre aspas. Havia então entre os judeus certos homens que eram profetas de Deus, através dos quais o Espírito profético publicou de antemão coisas que aconteceram antes de acontecerem. Agora, quando Ptolomeu, o rei dos egípcios, estava formando uma biblioteca e se esforçava para montar uma coleção contendo todos os escritos dos homens, ele ouviu dizer, entre os demais, acerca destas profecias. E enviou para Herodes, que até então era o rei dos judeus, um pedido para que os livros proféticos fossem transmitidos a ele. E o rei Herodes enviou, em sua língua hebraica, os escritos sobre os quais falei. Todavia, como os egípcios não tinham familiaridade com aqueles escritos, ele retornou o contato e fez outro pedido a ele, Herodes, que enviasse homens capazes de traduzi-los para a língua grega.
Isso foi feito, os livros permaneceram com os egípcios e lá estão até hoje. Fecha aspas. Este me pegou de surpresa. Justino é um santo na visão católica romana. Mas isso aqui foi um grande erro, uma mentira descarada. Em primeiro lugar, Justino não estava se referindo a Ptolomeu II Filadelfo. O único Ptolomeu vivo durante o reinado de Herodes foi Ptolomeu XV Cesarião, filho de Júlio César com Cleópatra VII. E como Justino poderia dizer que Cesarião era rei, sendo que ele era rei apenas no nome, uma vez que Cleópatra era quem governava como rainha. Cesarião tinha somente algo em torno de 10 a 17 anos durante o reinado de Herodes, que começou em 37 AC, sendo que Cesarião e Cleópatra morreram ambos em 30 AC. Considerando que essa história seja verdadeira, eles só foram contemporâneos de Herodes para providenciarem a Septuaginta durante aquele curto espaço de 7 anos. Além disso, a Biblioteca de Alexandria já tinha sido fundada no final dos anos 200 por Ptolomeu I Sóter. De forma alguma, Cesarião estava formando uma biblioteca. E ainda por cima, Justino disse que os tais livros que Ptolomeu teria traduzido eram de profecias, não da lei. Ao que tudo indica, Justino reescreveu a história para encaixar seu argumento nas profecias hebraicas. Não há nada de correto nisso. Mas vamos dar a Justino o benefício da dúvida. E se tudo não passar de um equívoco? Perceba, em 36 AC, Cleópatra teve um filho com Marco Antônio. Foi o seu terceiro filho com ele. Sabe como ela o nomeou? Ptolomeu Filadelfo. De novo. Mas o Egito foi tomado por Roma antes dele completar 6 anos de idade. Você acha mesmo que Justino Marte pensava que esse bebê de Cleópatra era o Ptolomeu Filadelfo da história da Septuaginta? Se fosse o caso, ele só podia ter alguns parafusos soltos. Eu fui ensinado que Justino Marte é um testemunho cristão confiável. Todavia, estou trabalhando 3 hipóteses sobre ele. Ou seu livro de história foi escrito à base de barganha, ou ele mudou completamente a história para encaixá-la em seu ensino apologético, ou ele confundiu um bebê de 36 AC com o segundo Ptolomeu que viveu no século 3 AC. Independente de qualquer coisa, ele não verificou os fatos. Seu relato é totalmente irrelevante. Seu testemunho é, para dizer o mínimo, nada confiável. A testemunha número 8 está dispensada. Esse foi o verdadeiro Justino. Só que também há um falso. Testemunha número 9. Pseudo-Justino. Não fazemos ideia de quem escreveu isso em nome de Justino ou mesmo quando foi escrito. Obviamente, foi produzido em algum momento durante ou após a vida de Justino. No mínimo 400 anos depois da suposta origem da Septuaginta. Deixe-me resumir o conteúdo do Pseudo-Justino. Exortação aos Gregos, parte 13. Primeiramente, nesta história, Ptolomeu pediu 70 homens sábios, não 72. Em segundo lugar, ele disse que os 70 tradutores hebreus ficaram na ilha onde o farol tinha sido construído, mas o farol de Faros não foi finalizado até meados do reinado de Filadelfo, ou mesmo após sua morte, por volta de 247 AC. Em terceiro lugar, este falso Justino alegou, abre aspas, estas coisas que declaramos para vocês, homens da Grécia, não são mitos nem histórias fantasiosas. Nós mesmos estivemos em Alexandria e vimos os vestígios, ainda preservados, das câmaras da ilha de Faros. E ouvimos esta história diretamente dos habitantes que, por sua vez, a escutavam tradicionalmente de seus pais. Vocês podem conhecê-la também por outros homens, principalmente distintos e sábios escritores como Filo e Joséfo, mas além deles, há muitos outros. Fecha aspas. Filo e Joséfo estavam errados. Chamá-los de sábios e distintos não torna o relato deles verdadeiro. Declaramos para vocês? Quem declara? Nós nem sabemos quem escreveu isso. O autor mentiu sobre a autoria do documento, dizendo-se Justino. Como poderíamos acreditar em alguma coisa escrita por ele? A testemunha número 9 está dispensada. A testemunha número 10
É o famoso Irineu. Ele é constantemente citado. Ele escreveu sobre isso entre os anos 180 e 202 depois de Cristo, mais de 450 anos após a suposta origem da Septuaginta. Ele declarou ter sido discipulado por pessoas que foram discipuladas por João e outros apóstolos. Contudo, ninguém na igreja primitiva menciona Irineu e seus escritos, de modo que teríamos que confiar nele sem qualquer amparo. Segundo ele, todos os apóstolos diziam que Jesus tinha de 40 a 50 anos quando foi crucificado. Na verdade, Jesus tinha 34 anos. Você pode confirmar isso pelas datas dos governantes citados em Lucas, das Páscoas, da idade do templo mencionada em João e de alguns eventos da igreja primitiva bem reveladores. Irineu foi enganado ou era um enganador. Irineu também é acreditado como o primeiro a justificar o batismo infantil. Se isso for verdade, Irineu pode ter estimulado a remoção de Atos 8:37, que afirma que você pode ser batizado se primeiro crer em Cristo com todo o seu coração. E, obviamente, um bebê não pode fazer isso, de modo que ou se muda a doutrina ou se remove a escritura. E você sabe o que eles fizeram. É até possível que algum conhecido dele tenha visto João em vida num culto da igreja de Éfeso. Todavia, repito, que não existe evidência alguma de qualquer fonte que indique quem teria passado tais informações a Irineu, tampouco quem seriam esses informantes. É difícil engolir que alguém tão ligado aos apóstolos diria coisas tão imprecisas como as que Irineu afirmou. E não temos como verificar qualquer coisa que Irineu alegasse ter ouvido. Não vejo sequer uma razão convincente para crer no que ele escreveu. Vamos encarar os fatos. Eu não confio no cara. Sua lenda da Septuaginta é encontrada em seu livro chamado Contra as Heresias 3, capítulo 21, seções 3 e 4. Ele afirmou que foi o primeiro Ptolomeu I, Sóter, aquele que mandou construir a Biblioteca de Alexandria, e não Ptolomeu II, Filadelfo, o responsável pelo envio dos hebreus versados em cultura e língua gregos para Alexandria. Ele é o único cara que conta essa história trocando o filho, Ptolomeu II, pelo pai Ptolomeu I. Na melhor das hipóteses, Irineu é um historiador nada confiável, e na pior das hipóteses, um mentiroso. A testemunha número 10 também está dispensada. A testemunha número 11 é Clemente de Alexandria, que viveu aproximadamente entre 150 e 215 depois de Cristo, cerca de 500 anos após a suposta origem da Septuaginta. Ele era professor na escola de Alexandria antes de Orígenes. Ele é o cara sobre quem falei no vídeo A Orígenes das Bíblias Corrompidas, que declarou não haver problema em mentir para as pessoas se ele sentisse que elas não eram dignas de seus segredos. Seu livro Miscelânea 1, seções 148 e 149, apenas mistura as histórias do pseudo-falso Aristóbulo e do irreverente Irineu, adicionando algumas outras pérolas. Primeiro, ele acrescentou que um dos dois primeiros Ptolomeus pediu aos hebreus para, abre aspas, traduzirem as escrituras tanto da lei quanto dos profetas, fecha aspas. Essa parte da história vem da versão de Justino Marte. Em segundo lugar, ele nunca mais menciona a tradução da lei. Clemente escreveu que cada um dos 70 anciãos, não 72, traduziu cada profecia, adicionando o detalhe de que eles foram escritos na forma de, pesque essa, profecias gregas. Em terceiro lugar, ele mentiu e defendeu a ideia de que as escrituras desapareceram totalmente durante o cativeiro babilônico de Judá, ocorrido provavelmente entre os anos 586 e 536 AC. Então, ele inventou uma segunda mentira, que Esdras, abre aspas, foi inspirado a reviver e profetizar novamente todas as escrituras antigas, fecha aspas. Literalmente do nada? De jeito nenhum. A mentira de Clemente significaria que as palavras de Deus pereceram, bem como que ele quebrou sua própria promessa de que preservaria suas palavras. Estou surpreso que Clemente tenha dito isso. Percebe por que eu não confio nesses caras? Quanto mais você fuça esses protocatólicos, mais eles fedem. Podemos confiar nas palavras preservadas de Deus. Elas nunca pereceram. Testemunha número 11, Clemente de Alexandria, provou ser um mentiroso. Ele deveria até ser preso, não apenas dispensado, pois não incorreu em equívoco, e sim em perjúrio.
A testemunha número 12 é Tertuliano, de aproximadamente algo em torno de 155 a 240 DC, outro de quase 500 anos após a suposta origem da Septuaginta. Ele escreveu sua versão na obra Apologia, capítulo 18. Vamos falar sobre o que se destaca em seu testemunho. Primeiramente, ele disse que o servo de Filadélfo, chamado Demétrio de Faleros, foi nomeado superintendente da Biblioteca de Alexandria por ser, abre aspas, o mais eminente filósofo do seu tempo, fecha aspas. Um cara que estudava os livros antigos e determinava se eles eram ou não autênticos. Contudo, é difícil acreditar que Filadélfo confiaria em Demétrio de Faleros ao ponto de colocá-lo como chefe de sua biblioteca. Acontece que Demétrio votou contra Filadélfo, pois queria o irmão do rei, Ptolomeu Serauno, como governador local. Ora, quando Filadélfo finalmente assumiu o trono, ele se vingou de Demétrio, o exilando no Alto Egito. E pouco depois de 283 AC, Demétrio morreu picado por uma cobra. Isso foi logo no início do reinado de Filadélfo. Não havia como Demétrio de Faleros ser amigo de Filadélfo. Em segundo lugar, ele disse que os 72 tradutores caíram no gosto do filósofo Menedemos após serem aprovados na entrevista do rei. Só que Menedemos vivia longe da Grécia, na Erétria, e jamais se escutou que ele tenha visitado Alexandria no Egito. O mais provável é que seus escritos estivessem na biblioteca de Alexandria, logo à disposição de quem inventou essas coisas. Terceiro, ele alegou que parte da coleção literária de Ptolomeu ainda podia ser vista no Serapeu, que era uma biblioteca filial dentro do templo de Sérapis. Isso é tudo que restou dela, e que nela podia-se ver os documentos hebraicos que foram usados pelos tradutores. Só que não tinha como verificar isso, já que toda a biblioteca de Alexandria e também o Serapeu foram destruídos em 391 AC. Portanto, de 3 informações, 2 nós podemos cravar com certeza que estão erradas. E isso torna o testemunho de Tertuliano nada confiável. Então, a testemunha número 12 está dispensada. A testemunha número 13 é um santo católico chamado Anatólio de Laodiceia, que viveu por volta de algo entre 200 e 283 DC, mais de 500 anos após a suposta origem da Septuaginta. Ele cresceu em Alexandria, no Egito. Na época de Orígenes, dirigiu uma escola aristotélica e escreveu 10 livros sobre matemática. Só fragmentos deles sobreviveram até hoje. Ele escreveu a obra Cânones sobre a Páscoa, ou o Cânone Pascual, e foi citado por Eusébio na obra História Eclesiástica, volume 7, capítulo 32. A citação é tão curta que vou ler tudo. Abre aspas. Aristóbulo famoso, que foi dos 70 que traduziram para Ptolomeu Filadelfo e para o pai deste as sagradas e divinas escrituras dos hebreus, e dedicou aos próprios reis livros de exegese da lei de Moisés. Fecha aspas. Há 2 coisas claramente erradas aqui. Primeiro, o Aristóbulo citado aqui é conhecido também como Pseudo-Aristóbulo, uma carta falsa, conforme já vimos. Segundo, nenhuma fonte de canto algum afirma que Aristóbulo foi dos 70. E até mesmo a história falsa dizia respeito a um cara que narrava um evento ocorrido mais de 100 anos antes. Só porque você é bom em matemática, geometria, física, astronomia, retórica e dialética, como era Anatólio, não significa que você seja também em história. A testemunha número 13 está dispensada.